Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Vocês estão vendo que o formato está diferente, eu estou com a câmera na manutenção, então estou trabalhando com a captura de imagens através do PC. Não estranhem que o formato vai ficar talvez menos bem acabado, mas não vou parar de produzir os vídeos por causa de uma emergência como essa. O vídeo de hoje vai para o Bruno Boldrini, que se interessa por história da arquitetura. E eu resolvi trabalhar com algumas questões pertinentes ao momento em que a arquitetura impacta a história. Existem 3 momentos que eu posso abordar num vídeo curto como esse. O primeiro é a Reforma de Paris. Eu não sei se o Bruno está familiarizado com a história da França, mas Paris foi uma cidade revolucionária muito antes da Revolução Francesa. Os motins da população parisiense são célebres, quer dizer, falta pão, a população se amotina, existem problemas de infraestrutura, a população se amotina, a população reclama. É uma cidade que é um barril de pólvora. E é uma cidade medieval, como muitas das cidades europeias no século XVIII e XIX, com ruas estreitas, calçamento imperfeito, uma série de problemas de infraestrutura bem definidos. O que acontece é que quando a população de Paris se amotina, ela constrói barricadas, ela se junta no espaço público, destrói a rua, monta a sua barricada e espera a chegada dos exércitos. Existem escaramuças, existem problemas enormes cada vez que essa população se amotina. Após o levante de 1848, o barão Haussmann, que foi prefeito de um dos distritos de Paris, resolveu empreender uma reforma urbana. E essa reforma deu a cara que Paris tem hoje. Por quê? Porque ele pegou todo aquele centrinho medieval medonho, mas em que as pessoas tinham o seu lugar, tinham a sua identidade e podiam se reunir e reivindicar, e destruiu. Rasgou enormes avenidas, acabou com a moradia popular, construiu moradias para um setor da sociedade mais abastado e, principalmente, criou uma situação geográfica em que o exército pudesse dominar essa população de maneira rápida e eficiente. Então você tem no centro de Paris aquela pracinha com o obelisco e todas aquelas avenidas imensas, aqueles bulevares convergindo para esse centrinho. O que acontece? Se a população se amotinar, o exército vem avançando pelas avenidas e consegue cercar essa população no centro e acabar com qualquer motim. Essa é uma maneira em que a arquitetura impacta e muda, de certa forma, a dinâmica de relacionamento do cidadão com o meio urbano. A partir desse momento, tornou-se muito difícil para os cidadãos de Paris efetuarem as revoltas que já eram tradição. Tanto que você só vai ter uma revolta significativa novamente em 1968, quando o pessoal se amotinou nas universidades. Aí você tem o modo como a arquitetura mudou a cara do meio urbano e mudou o relacionamento do homem com a cidade. Um segundo momento que é bem interessante para nós aqui é a reforma do Rio de Janeiro. E a reforma do Rio de Janeiro tem interesses não apenas de dominação da população, mas também interesses higienistas. O nome da modernidade você vai encontrar no início do século XX, durante a gestão do prefeito Pereira Passos,
O Rio de Janeiro era uma cidade em ebulição também. Havia revoltas contra o regime republicano, havia uma grande densidade populacional em volta dos cortiços que havia no centro da cidade. E isso, para aquela mentalidade branca dominante, se pretendendo moderna, isso era o que dava ao Brasil a cara de subdesenvolvido. Então vamos modernizar a cidade. Já que Paris modernizou e ficou linda, por que não modernizar o Rio de Janeiro? E aí destrói-se os cortiços, abrem-se avenidas, exatamente a mesma dinâmica de Paris, só que nem tão deliberada, porque nós estamos no Brasil e os projetos aqui sempre têm superfaturamento, corrupção política, interesses de uns e de outros, e também porque a geografia do Rio é totalmente diferente da geografia de Paris. Mas o que aconteceu é que as populações mais pobres foram expulsas do centro e passaram a se situar nos morros. E isso afeta a dinâmica urbana do Rio de Janeiro até hoje. Você tem uma cidade, são duas cidades em uma. Você tem a cidade do asfalto e a cidade do morro. O terceiro momento que eu quero chamar a atenção é o terceiro Reich. Eu estou indo cronologicamente, embora não haveria necessidade. O terceiro Reich é o momento em que você tem uma utopia de regime totalitário e um arquiteto, que foi o Albert Speers, a serviço dessa utopia. Então você muda a cara de um país na tentativa de forçar a utopia a acontecer. E eu não sei o que teria acontecido se a guerra não tivesse sobrevindo e destruído uma boa parte do trabalho de Speers, porque os projetos eram tão megalômanos que só não conseguiram mudar a cara da Alemanha porque o que estava implícito nisso era um impacto imenso nas populações, era uma redefinição do perfil populacional, era você pegar alguns grupos populacionais que não eram necessariamente a grande maioria e transformá-los nos grupos privilegiados dessa mudança, que eram os chamados arianos. No entender bem canhestro do Hitler e dos seus ideólogos. E o que você tem aí também é, novamente, uma ideia megalômana de como deve ser o progresso, de como deve ser a cidade, interferindo na vida dos cidadãos e mudando as suas perspectivas. Eu poderia me estender, poderia falar de Brasília, que também é um projeto interessante, mas eu quero dar algumas dicas de leitura e de como você trabalhar nessa dicotomia entre arquitetura e história. A primeira que eu vou sugerir é essa aqui, Lewis Mumford, A Cidade na História, que é uma bíblia, como você bem pode perceber. Aqui ele aborda todos os tipos possíveis de cidade e como é que elas se situaram historicamente, como é que elas evoluíram, como é a evolução urbana, o que você pode deduzir. É muito interessante esse livro e eu usei bastante no meu doutorado. É uma abordagem bem clássica, bem conservadora, mas ainda assim interessantíssima para você refletir sobre o impacto urbano na demografia das populações, porque não é apenas como as cidades evoluem e como elas lidam com as suas populações. As soluções encontradas muitas vezes não são as mais corretas, elas produzem impactos profundamente negativos na demografia urbana. Então, é para se refletir muito nessa relação entre arquitetura e história. Sobre o terceiro Reich, eu tenho esse aqui. É um documentário premiadíssimo, chama Arquitetura da Destruição. É um filme do Peter Cohen com narração do Bruno Ganz, que é um ator alemão.
trabalha basicamente com a questão do Spears e o Terceiro Reich e o papel da arquitetura na construção do mito fundador do Terceiro Reich. É imperdível. Sobre a questão do Rio de Janeiro, eu tenho 2 sugestões acadêmicas e uma série de outras sugestões. Eu tenho esse aqui do Sidney Chalhoub, que foi meu professor, chama Trabalho, Lar e Botequim. E esse aqui do Nicolau Sevicenko, lá da USP, que é a literatura como missão. A literatura como missão é uma reflexão sobre a obra do Lima Barreto. E é aí que vai a minha principal sugestão, se você se interessa por essas questões sobre o meio urbano e o modo como as cidades impactam as suas populações. Do século XIX para o XX, existe a maior profusão de romances bem escritos. Existe, como é que eu vou... Eu sou tiete de romances, eu sou tiete de romancistas, principalmente os russos, Dostoiévski, Gorky, Tolstói, mas também Balzac, Émile Zola, Machado de Assis, Lima Barreto, os irmãos Goncourt, os irmãos Azevedo. Você tem de todos os tipos, desde o romance mais tradicional, romântico, até o realista mais cruel. E a partir daí você tem uma visão, porque em muitos desses romances a cidade também é um dos sujeitos. E quando a cidade se torna sujeito, você passa a conseguir uma aproximação maior, porque o romancista, em geral, ele descreve com um luxo de detalhes que o historiador ou o próprio arquiteto não podem ter, porque o romancista procura entender a alma da cidade. Então, eu sugiro que você leia bastante para entender essa questão do Rio de Janeiro e de como as reformas excluíram a população pobre do centro da cidade. Lima Barreto é um dos melhores escritores, porque ele não só está vivendo esse período, como o sujeito das suas obras é essa população mais pobre. E ele consegue mostrar o grande problema que essa reforma constitui em relação a essas populações. De igual maneira, você pode ler Balzac, Zola e os irmãos Goncourt e perceber que existem dentro de Paris várias cidades. Existem momentos. Uma outra sugestão que eu tenho é Victor Hugo. O segundo e o terceiro volume dos Miseráveis tem muito a se aprender sobre essa questão da arquitetura e do impacto da arquitetura nas populações. Eu não quero ser repetitiva, eu estou tentando... Arquitetura não é a minha área, então as minhas sugestões têm mais a ver com a minha percepção como historiadora desse impacto que a arquitetura tem na história. Eu sugiro que, se você se interessa mesmo por história da arquitetura, você acesse os bancos de teses das grandes universidades brasileiras. Tem muita coisa online e é provável que você encontre ali uma grande variedade de temas que vão te ajudar a dimensionar outras questões e que vão abrir um pouco a sua perspectiva sobre essa questão. O que eu posso te sugerir é isso. De qualquer maneira, quando você... A arquitetura é, em muitas das universidades brasileiras, uma junção, né, entre a parte mais técnica de construção e uma parte que engloba a história da arte e vários outros ramos da história. Então, se você quer se aproximar mesmo de história da arquitetura, se aproxima pela via da arte, pela via da literatura. Veja o impacto, por exemplo, dos movimentos artísticos
em determinadas escolas arquitetônicas, como o neoclássico, o rococó, veja como se juntam arte e arquitetura e produzem movimentos extremamente interessantes do ponto de vista histórico. Como esse tipo como esse tipo de fenômeno acaba a serviço das populações que têm uma renda maior, que têm um poder de decisão maior político e econômico, e como as grandes populações mais pobres estão sempre à revelia das mudanças arquitetônicas, como é difícil para as populações mais pobres ter qualquer domínio do espaço público e do seu espaço de moradia, porque os grandes projetos arquitetônicos, eles simplesmente dispõem da população civil, da população pobre, da maneira mais arrogante, quer dizer, queremos uma cidade mais limpa, então vamos remover esse núcleo para a periferia, vamos colocar uma avenida aqui porque isso vai ajudar o trânsito, mas e as pessoas? Cadê o interesse público? Cadê o interesse cívico na melhoria da vida do cidadão comum? Porque se você melhora a vida do motorista, o motorista não é a grande maioria dos cidadãos, embora hoje caminhe para ser nas grandes cidades. Mas na época em que essas reformas foram feitas, mal e mal havia carros. Se você pensa nas avenidas de Paris em 1870, não havia veículos automotores. Essas avenidas foram feitas para comportar imensas cargas de cavalaria em cima da população civil. As avenidas do Rio de Janeiro também foram rasgadas em uma época, lá no início do século XX, em que mal e mal havia carros. Mas como as de Paris eram tão bonitas, né? Por que a gente não poderia ter também? Veja a relação entre a intervenção urbana e a megalomania das classes dominantes, que isso é uma outra questão bem interessante. O que eu posso te sugerir é isso. Então, se você tiver alguma questão específica, se alguma coisa te chamou a atenção, manda para mim que eu faço um vídeo mais pontual. Mas até aí, qualquer pergunta pode mandar que eu respondo.